Bem, na semana passada fomos até a pergunta 359. Fizemos inclusive a pergunta com a qual nós encerramos a parte que fala da união da alma com o corpo. Aquele período em que o espírito está saindo do mundo invisível e transferindo-se para o mundo visível. Ok? Agora, nós vamos começar a abordar, segundo a orientação que Kardec deu ao capítulo, as faculdades morais e intelectuais. Faculdades estas que são compreendidas como coisas ligadas à potencialidade. Não se trata de faculdade de pedagogia, de filosofia, de direito. Esse termo utilizado como uma referência a uma categoria de estudo específico. É, na verdade, uma capacidade natural ou adquirida de se conseguir fazer alguma coisa, uma aptidão inata, algo que a pessoa já traz, uma disposição, uma tendência. Segundo a definição do dicionário Aurélio, que a Ana Paula já fez a caridade de colocar aqui, para que nós pudéssemos também enriquecer o sentido da expressão. Faculdade moral, potencial moral e intelectual daqueles que vão renascer. Nós observamos determinadas questões que ficaram famosas. Crianças prodígio em todas as áreas. Seres que com facilidade dominam ciências complexas. Vimos recentemente um garoto na Inglaterra de 12 anos que produziu um reator, uma reação nuclear. Alguém viu isso em algum noticiário? Então, 12 anos, um molequinho lá, fazendo uma reação nuclear, usando uma quantidade pequena de material para mostrar como é possível. Então, vocês observam que existem diferenciações. E se nós observarmos, elas não se dão apenas no aspecto extremado. É claro, vamos se lembrar de Mozart, vamos falar sobre ele, sobre Gauss, o matemático que lá na própria escola resolve um problema de matemática assim, estalando os dedos para espanto do seu professor. Existem figuras, personagens que são realmente dignos da participação na historiografia da inteligência. Mas nós também observamos diferenças nas pessoas normais, comuns do mundo. Estas que nascem sem este brilho na música, na poesia, na dança, na arte, na ciência, e que vão para a escola como qualquer um. Também encontramos, na mesma família, discrepâncias em potenciais dos próprios filhos, nascidos do mesmo casal, criados no mesmo ambiente, comendo a mesma comida e às vezes um vestindo a roupa que o outro já usou. Eles têm perfis muito distintos em relação àquilo que se poderia dizer, não, mas eles são irmãos, mas não parecem. Imaginemos uma coisa. Há uma diferença extremamente pequena entre o DNA do macaco e o DNA humano. O DNA dos primatas, ele diverge do nosso, ou o nosso diverge deles, em uma fração que é correspondente a 0,01%. Tendo feito o mapeamento do DNA dos seres vivos, a pesquisa demonstrou a extrema semelhança do DNA do homem e dos primatas. A minúscula fração diferente faz com que o corpo se desenvolva como ser humano e não como um gorila. Ainda que a gente possa dizer que existem alguns seres humanos que deviam estar morando na árvore. Não é?
De qualquer maneira, você imagina, com 0,1% de diferença, e eu talvez esteja até dando uma quantidade grande, que pode até ser, eu não me lembro com a exatidão do número, 99,001, não sei se é isso, mas é alguma coisa muito, muito minúscula. Você sai de um ramo da escala biológica, um ramo de animal irracional, e você está num outro ramo, da mesma família, mas numa outra espécie, do animal racional. Agora, você imagina qual deve ser a diferença genética entre dois irmãos? Dois irmãos, nascidos de mesmos pais, fazendo parte da mesma família na zoologia, quanto da mesma família da sociologia, na antropologia, mesma família biológica. A diferença deve ser extremamente pequena. A Ana Paula colocou para mim, Ana Paula, esse daí é um dos cientistas que falam sobre isso. Levanta, veja se tem alguma outra. Peraí. Ele está citando aqui do macaco bonobo, que é do macaco bonobo, a diferença dele para nós é de 1,3% de DNA. Se você pegar o DNA do homem e mudar 1,3% do DNA, ele vira um macaco. O do chimpanzé, vejam só, a diferença entre os macacos e a semelhança no DNA conosco é de 99,6%. 0,4% origina um chimpanzé. Eu acho que é por isso que a gente usa o apelido Zé, né? Ô Zé, porque é tão parecido. Chispa Zé, Chispa Zé, é uma coisa assim, né? Então você imagina, se entre estas duas espécies diferentes de primatas, só isso produz uma tal polarização entre eles, como será semelhante o DNA entre dois irmãos numa mesma família humana? E os pais, apesar dessa semelhança, quase que idênticos, tanto é que existem problemas genéticos que obrigam que se busque um doador de órgãos. Alguém tem uma doença que precisa, para ser melhorada ou sanada, de extirpar ou de conseguir um órgão em substituição. Geralmente, só se consegue um órgão substituto entre membros da família. De preferência, irmãos. É muito comum que só haja compatibilidade ou não haja brutal diferença, no caso do transplante de rins, se você conseguir um doador como seu irmão, próximo, não é? Portanto. E ainda assim, existem diferenças. Mas o corpo do irmão, por ser da mesma cepa, ele tem uma similitude muito grande na estrutura de DNA. Agora, o rim que o seu irmão te doa funciona em você. Mas você vai observar as coisas, as ideias que seu irmão tem são totalmente diferentes da sua. E às vezes são opostas. As inclinações, então, os hábitos, a maneira de viver, são a água e o vinho. Não é que são inimigos, mas são díspares. Então, existe alguma coisa que vai além da semelhança genética ou da diferença genética que possa ser pesquisada, possa ser estudada, de maneira a que nós observemos uma explicação
para essa discrepância. Discrepância esta que não é física, porque às vezes, mesmo não sendo gêmeos, os irmãos são muito parecidos, fisicamente. Você olha para um e fala, esse é irmão do fulano, não é não? E a pessoa não é gêmea. Se você olhar para o Ricardo, por exemplo, você vai pensar que ele é gêmeo, é irmão da Juliana. Porque existem similitudes entre gêmeos de sexos diferentes, né? Mas há também a semelhança entre irmãos que não são oriundos da mesma célula ovo, ou não são frutos da gestação que é gerada através de duas células, chamados gêmeos fraternos. Como então explicar isto? Kardec, então, na pergunta 361, começa a abordar uma questão ligada a essa constatação. A questão 361 diz: de onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más? De onde vêm? É uma pergunta interessante, uma vez que nós somos oriundos de um foco comum. Pais geram filhos que têm, inclusive, semelhança com eles, física, semelhança física. E, no entanto, desde que o mundo é mundo, observa-se que o caráter dos filhos, às vezes, é absolutamente oposto ao dos pais. Eles são outra coisa. E isso, né, é uma coisa que intriga ainda aqueles que não entendem o processo da gestação ou da geração, da gênese espiritual. Os que querem confundir com a gênese biológica todas as coisas. Como é possível que filhos que tenham a cara do pai sejam tão diferentes em caráter? Então Kardec pergunta: as qualidades morais, boas ou más, vêm de onde para o homem? De onde que elas vêm? Vêm da barriga da mãe, vêm do espermatozoide, vêm do óvulo defeituoso? É a pergunta que Kardec faz. E antes que a gente leia a resposta, você já deve estar tentando ler, os que não leram em casa, que deixaram para vir fazer isso aqui. Nós vamos pedir para o Sérgio dizer para nós o que ele acha. De onde você acha que vem, Sérgio, essas tendências, qualidades boas ou más? Se durante um determinado momento da minha vida eu não tivesse deixado de ser católico e me tornasse espírita, eu não ia saber nem imaginar que o espírito tem tantos anos de vida. Sim. Então, hoje eu consigo dizer que o espírito é bem antigo e traz toda uma bagagem de experiência. Então, com certeza, vem do espírito. Não que eu tenha lido aqui na resposta. Sim. Agora, quando eu li a resposta, eu cheguei a questionar o que ocorre na vida de Saulo de Tarso e Paulo de Tarso. É o mesmo espírito. E a gente percebe na conduta de Saulo um comportamento totalmente diferente daquele que, quando ele se torna um homem novo. E, na verdade, é o mesmo espírito. Sim. E aí eu fiquei questionando isso Tá. aqui dentro dessa resposta. Isso é muito bom. E essa é uma questão que a gente pode trazer para nós mesmos, como eu faço para você. Pode deixar o microfone aí, com ele. Você fica aí junto. Você um dia já foi solteiro. Já. Você já foi um homem sem filhos. Já. E depois você passou a ter filhos. Certo. Você é o mesmo, depois que teve filhos, que era quando não tinha? Agora você me pegou numa questão na qual eu valorizo por demais. Para te dizer a verdade, no momento em que eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, eu nem dormi. Eu fiquei imaginando como seria a minha vida a partir daquele dia.
O meu filho não tinha nascido. Sim. Eu só tomei conhecimento de que eu ia ser pai. E é verdade. A partir daquele momento, a minha vida se tornou outra. Você era o Sérgio de Tarso e passou a ser o Térgio de Tarso. Ou seja, você vê que não é necessário uma mudança biológica, uma mudança cromossômica para explicar como uma vida que é sem compromissos se torna totalmente outra quando você passa a saber que é responsável por outro ser. É isso mesmo. Né? Então, Paulo de Tarso ou Saulo, teve um marco que seria o mesmo na sua vida, o mesmo marco de você descobrir que está para ser pai. Ele então descobre valores nos quais ele não pensava, ele não conhecia. E agora esse valor passa a valer para ele. Seria de se espantar que alguém continuasse como pai, e há muitos que fazem isso, tão irresponsável quanto era na condição de solteiro, sem ser pai. Essa não é a regra. Porque isso que você disse aqui, eu acho que todos que já foram pais ou mães também sentiram. Quem já sentiu também essa diferença, levanta a mão. Então, aqueles que já foram pais, que já passaram por isso, sabem que realmente é algo que tem que mudar nessa medida. Você continua sendo o mesmo indivíduo. Só que fatores poderosos, é o que ele estava falando, o espírito é o mesmo, né? Fatores poderosos mudaram o cenário no qual você vai ter que se desempenhar. Como também Paulo de Tarso viu-se em um outro cenário, com outros conceitos. Vamos dizer assim, é uma educação forçada, de fora para dentro, para que de dentro para fora você adote uma posição diferente. Não é? Então, eu acho que dá para se sentir, naquele questionamento que você fez, em você mesmo, a explicação do como alguém que era, sei lá, só para a gente brincar um pouquinho, como alguém que era corintiano, depois se torna palmeirense. Ou pontepretano e se torna bugrino. Não é? Certo? O que mais? Vai lá. Ele gostou. Vai lá. Vai lá, Sérgio. É de se imaginar, então, de que ele já era aquele espírito. E, na verdade, estava vivendo numa ignorância até essa fronteira. Geralmente. Porque se ele não tivesse isto já acumulado, ele receberia isto e continuaria a mesma coisa. Como muitos seres em outras áreas são esclarecidos e continuam do mesmo jeito. Pessoas preguiçosas que não sabiam ler e escrever por preguiça. Aí alguém os ensina. Ele agora sabe ler e escrever e continuam preguiçosos. Não procuram trabalho, não querem saber de aproveitar os benefícios da cultura que agora ele pode procurar. Alguns até dizem, não, eu não vou estudar não, porque depois eu vou ter que fazer um monte de coisa, eu gosto da vida que eu levo. Por que eu vou ter que trabalhar, se é só eu jogar o anzol aqui da janela da minha casa, eu pego o peixe e almoço? Então você observa, Sérgio, que no caso dele especificamente, certamente valores estavam ali embutidos, estavam dormentes, e que quando aquilo se verifica, então faz-se um novo sentido na vida. E a pessoa passa a ter outro comportamento, porque ela está buscando isso. Nós temos, por exemplo, na vida de Kardec, algo muito semelhante. Kardec começa a desempenhar a função de codificador, mesmo sem saber, depois dos 50 anos. Ele havia sido criado em uma família católica. Ele estudara com Pestalozzi, que era protestante.
ou tinha uma visão dessa natureza, sem querer infundi-la nos demais. Mas ele, quando se forma, ele não é espírita, ele é humanista, ele é espiritualista, ele está procurando informações, ele estudou o mesmerismo, o swedenborgismo, ele estudou as forças que na época não se conheciam, não se definiam, as forças elétricas, que eles não sabiam. Tanto que Mesmer, por exemplo, tinha umas atividades estranhas para tentar melhorar os seus pacientes. Ele havia inventado um barril cheio de hastes de metal para fora. Então ele botava o cara lá dentro, ou a pessoa que estava desequilibrada, e os outros ficavam segurando a barra de ferro de lado de fora para ajudar a magnetizar. E ele acreditava, eles não sabiam como, mas tinha uma noção. E aí vem a ferradura, não é aquele ímã em forma de ferradura. Mesmer, segundo contam, tinha um desse na valise de médico, que ele aplicava. Eles achavam que havia alguma coisa assim. Kardec, na ocasião, estudava todas estas coisas, mas ele não encontrava ainda nada que servisse para ele como uma coisa definitiva. E então, quando ele vai ver as primeiras mesas girantes, e aquilo começa a mostrar a ele algo que os outros estão vendo, mas não estão vendo, não estão enxergando. Ricardo, está dispensado. Obrigado. Kardec se coloca assim, nossa, agora eu encontrei, eu achei o que eu estava procurando ao longo da minha vida. E então ele deixa todos estes outros estudos, todas estas outras pesquisas, e começa a dedicar-se ao aprofundamento daqueles ensinamentos que ele começou a manejar. Agora, é claro, muitas pessoas viram as mesas girar, mas elas queriam fazer o quê? Perguntar se eu ficar rica, se eu casar, se eu ficar bonito, se ia perder o emprego, se ia conseguir comprar uma outra casa, e só. E só isso. Do mesmo modo que muitas pessoas até hoje vão nas instituições religiosas para pedir coisas para Deus. E aí você fala da reencarnação, você fala da lei de causa e efeito, você fala das consequências das nossas escolhas, a pessoa não quer nem ouvir. Ela quer que quando ela sair dali, ela não tenha mais dor. Simplesmente. Então essas pessoas podem escutar tudo que for mais sublime que elas não escutam. Porque elas não estão maduras para isto. Agora, é diferente com Paulo de Tarso. Então você observa, se ele não tivesse esses conceitos no espírito, certamente aquilo teria soado para ele como eu comi abobrinha, comi uma leitoa mal passada e estou tendo alucinação aqui, isso é mentira. Acha que eu vou perder a minha posição no sinédrio? Acha que eu vou deixar de ser o sucessor de Gamaliel, o líder, o grande sacerdote, o líder da raça? Você está louco. Não é? Ele teria escolhido por interesse uma outra coisa. Ok? Mais alguma ponderação a esse respeito antes de nós seguirmos? Eu gostaria de lembrá-los de uma pergunta semelhante, não semelhante na sua forma, mas cuja resposta nos leva a uma conclusão muito semelhante, que é a pergunta 194 do Livro dos Espíritos. Você em casa também, procure a questão 194. Nós já passamos por ela faz tempo, mas é bom nós voltarmos e fazer conexão com aquilo que já havíamos comentado. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Um homem de bem, que já viveu, que já se exercitou como homem de bem, desencarna. Aí numa próxima vida vai nascer, e então quando nasce, aquele rapaz, aquele novo ser se torna um homem mau. É possível isso? Ainda que a nossa ingenuidade pense que pode, a lógica das leis diz que não pode. Não é possível. Porque se você não tem mais, você não exercita mais. Mas se você ainda tem, isso quer dizer que você ainda não era bom.
É lógico. Você ainda guardava coisas negativas. Porque quando você não tem mais aquilo, não é? Você assume uma outra postura. Quem já aprendeu a andar de bicicleta aqui alguma vez na vida, levanta a mão. Para divertir, todo mundo sabe, né? Então, você pode passar 10 anos sem andar de bicicleta, 15 anos sem andar de bicicleta, 20 anos sem andar de bicicleta. Mas se furar o pneu do seu carro, você não tiver como andar e aparecer uma bicicleta, você sai pedalando. E não vai dar muito tombo não, porque você já sabe andar de bicicleta. Você talvez não ainda tenha a sensibilidade de equilíbrio nos primeiros metros. Mas depois que você reassume o controle, quando os seus neurônios agora se lembram de novo onde que é o peso, onde é o centro de gravidade, a velocidade, aí você, não é, já sabe e volta a andar de bicicleta como se nunca tivesse deixado de andar. Por quê? Porque você incorporou em você este conhecimento, este modo de agir. Então, a mesma coisa, a pergunta 194 diz, um homem de bem, e aqui não é um homem que parece de bem, vejam só, a pergunta é clara, um homem de bem. Quem é um homem de bem? A alma de um homem de bem, a alma desse homem, quem é o homem de bem? Quais as características do homem de bem? Quem sabe dizer? O Evangelho segundo o Espiritismo sabe dizer. O homem de bem está lá. Vamos ver? Vamos ver aqui. Virtude, o dever. Capítulo 17. Sede perfeitos. O homem de bem. Vejam só que coisa maravilhosa. O verdadeiro homem de bem. Não é o falso. Não é o cover. Não é o fingido. Não é o que parece na televisão que é um bom homem. Não. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Que lei é esta? Lei de justiça, de amor e caridade. Que lei é esta? Livro dos Espíritos. Leis morais. Vamos lá, leis morais. A última delas, em termos de lei, lei que começa na questão 873. 873, a questão. Como se chama essa lei? Este capítulo 11º do terceiro livro do Livro dos Espíritos se chama Lei de Justiça, de Amor e Caridade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, Sede perfeitos, é o título do capítulo, fala. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Qual é a lei? Esta do Livro dos Espíritos. Lei de justiça, de amor e caridade, está escrito no Livro dos Espíritos o que é para você fazer. Para que você realmente possa caracterizar-se como verdadeiro homem de bem. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Não é o bem que devia, é o bem que ele podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, uma só, uma ocasião de ser útil. Se ele deixou de ser útil por preguiça, por falta de vontade, por indiferença, ele saberá, ele vai interrogar-se a esse respeito. Se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem
tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Esse é o primeiro parágrafo do homem de bem. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. É um homem de fé. Não é um místico cego, um fanático, mas tem fé numa força superior que é justa, que é boa, que é sábia. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Homem de bem. E então fica doente, e então perde o emprego, e então a mulher o trai, ou o marido a abandona, e aí fica com ódio de Deus. Por quê? Eu vou na sua igreja, eu ajudo na cesta básica, eu dou isso, dou aquilo, e o Senhor deixou essa coisa acontecer comigo. Não pode ser um homem de bem. Não está entendendo isto. Não é Deus que faz essas coisas. Não é Deus que proíbe essas coisas. Estas coisas acontecem porque nós estamos precisando delas. E por culpa nossa, a fim de que aprendamos a não agir mais daquela forma. Então o homem de bem compreende que Deus não faz o mal. Ao contrário. Se o mal existe, não pode ser obra dele. Portanto, não o culpa. Não desanima. Não se entrega. Tem fé no futuro. Olha as características do homem de bem. Fé no futuro. Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Porque esse futuro não é o futuro da semana que vem, onde a mega sena acumulada vai correr, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Eu tenho fé no futuro, na quarta-feira que vem. Não. O futuro é aquilo que nos espera como alma, depois de uma jornada como esta. E como o futuro é construção do presente, ele sabe que tudo que ele tem de material não poderá ir com ele embora. Que a única coisa que realmente valerá é aquilo que em espírito ele tiver aprendido e melhorado. Essa é a fé no futuro. Por isso, não é que ele despreze os bens materiais, que ele não queira saber dessas coisas, que ele seja pródigo e irresponsável. Não, mas ele dá aos bens do espírito um valor maior do que ele dá aos bens do corpo. Muito maior. Nós temos visto quantas pessoas ficam doentes porque perderam um carro. Porque foi roubado, foi acidentado ou alguém destruiu. Quantas pessoas que estão com o carro ou com algum bem material valioso em risco perdem o sono? E não só o sono, perdem o equilíbrio. Conta-nos uma das histórias mais interessantes que já ouvimos falar sobre este tema, que envolve o Chico, de uma família que estava sendo obsedada por centenas de espíritos que estavam presos à posse de um diamante que estava na família, numa joia antiga, e que todos não queriam perder o domínio sobre aquela joia. E a casa da família estava um furor, estava uma bagunça, a desarmonia, os problemas que levaram essas pessoas que acreditavam no espiritismo de uma certa forma a procurar informação com o Chico. E o Chico falou para eles: faça o evangelho no lar. Porque ninguém, o povo era espírita, mas ninguém faz o evangelho no lar. Já notaram isso? Interessante. Fé no futuro. Eu acredito, eu vou no centro espírita. Eu tomo meus passes, eu me defendo. Mas dentro de casa, ninguém reza. Aí Chico falou pro cara: olha, seus filhos estão brigando, sua esposa está irritada, você não dorme direito, comece a fazer o evangelho no lar. Uma vez por semana, pelo menos. Quando a coisa estiver preta, façam 2, 3 vezes, mas façam de verdade. E então a pessoa resolveu testar, e começou a fazer, e o nível de conflito dentro da casa diminuiu muito. Ele passou a ter uma noite tranquila, a esposa ficou mais calma, não havia mais aqueles arranca-rabos.
3 meses depois, ele voltou ao Chico. E o Chico perguntou, e aí, como é que estão as coisas? Ai, Chico, melhorou muito. Mas sabe o que acontece, Chico? Apesar de ter melhorado muito, ainda os meus filhos são muito briguentos. Eles não se dão bem. Há um problema sério entre eles. Eu com a minha esposa, agora a gente está muito em harmonia. Meus filhos não tem jeito. Aí o Chico falou assim, olha, faz o seguinte, volta para lá, que você vai receber uma visita. Como o Chico sempre falou por entrelinhas, o cara falou assim, vou receber uma visita? Você vai receber uma visita que vai te fazer muito bem. E o rapaz, como era de uma cidade que o Chico de vez em quando ia, porque tinha que fazer um tratamento de saúde no olho, o cara pensou, bom, acho que o Chico vai vir em casa. Ele só não quis falar porque tinha gente perto. Eu vou voltar para lá, continuar fazendo o evangelho no lar, e eu vou ficar esperando o Chico. Espalhou para a mulher, falou para os filhos, vamos fazer um negócio bem feito, porque o Chico vai vir aqui em casa. E nada do Chico aparecer. Mandaram pintar a casa para ficar bonita, para o Chico voltar, e nada do Chico aparecer. 1 mês, 2 meses, 3 meses, um belo dia foram almoçar fora. E quando estavam no restaurante, alguém vai procurar por eles e a casa de vocês foi assaltada. Corre todo mundo para casa e descobre que o ladrão tinha levado o cofre e tudo que tinha lá dentro. E o cara frustrado, louco da vida, vai atrás do Chico. Esse Chico era um santo, não era? Nossa, como os que se diziam amigo dele o exploraram. Chico, você falou que ia lá me visitar, e olha o que aconteceu, você demorou tanto, chegou o ladrão. Chico falou assim, não meu filho, não falei que eu ia visitar, eu disse que você ia receber uma visita. E graças a Deus ela foi mesmo. Era o bandido. Como assim, Chico? Ele roubou todas as joias? Sim, entre elas havia uma joia com um diamante. Quando você veio pela primeira vez aqui, nesse diamante havia, vinculado a ele, mais ou menos 380 e poucos espíritos. Ao longo de toda a história dessa joia. Não é que eles estavam presos no diamante, em cada facetinha tinha a cara de um espírito lá, não. É que a posse, o desejo de ter, mantinha-nos ali em guarda. É meu, não é meu. Imagina 380 e não sei quantos caras brigando, querendo que a joia seja dele. Vocês começaram a fazer o evangelho no lar, e eles foram ouvindo, eles começaram a escutar, alguns perceberam que já tinham morrido, outros viram que estavam fazendo uma coisa que não devia, e os amigos espirituais foram recolhendo, mas ainda sobraram os 48 muito endurecidos, muito daqueles teimosos. E então a bondade divina, vendo que vocês tinham merecimento, fez com que o pobre do ladrão levasse os 48 embora com ele. E você vai ver como vai voltar a paz na sua casa. Então a gente observa que essas realidades são flagrantes no apego. Se você agradeceu o ladrão, olha, não fique com raiva, não fique com raiva do pobre do ladrão não, porque ele deve estar agora penando bastante, não é? Bem, a gente vê o quê? Quando você observa o que é o homem de bem, tem fé no futuro, porque coloca, por causa da fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Imagina se o Chico tivesse dito para ele, você quer resolver o seu problema? Doe essas joias. Doe para uma instituição qualquer, para um museu. Porque tem não sei quantos espíritos presos aí, e são eles que estão produzindo mal. O cara mudava de igreja, mudava de crença. Ai, Chico, eu gosto muito de você, mas eu acho que você está meio lelé da cuca. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica, a igreja budista, União do Vegetal. Tem uma igreja que se chama União do Vegetal. E é verdade, não estou brincando, não, irmãos nossos que cultivam esse tipo de prática. Mas ele não podia dizer isso, porque a pessoa não ia acreditar. Imagina você, se o marido fala para sua esposa, bem, fui no Chico. E aí? Ele fez lá para limpar as coisas aqui?
Não, ele falou que o negócio depende da gente. E o que a gente tem que fazer? Sabe a joia da sua trisavó? Aquela lá, aquele diamantão assim, ele falou que a gente tem que dar. Você que é mulher aqui, você que é mulher aí em casa, que tem lá a sua sandália Salto Luiz XV, que você comprou semana passada para ir na festa, que tem lá o seu modelito de alguma marca muito importante, que você ainda está pagando. Já imaginou se o seu marido, se o seu namorado fala, bem, nós vamos ter que dar o Salto Luiz XV, porque tem uns 300 espíritos em cima desse sapato. Ou a gente vai ter que queimar essa roupa, porque essa roupa está impregnada de uma uruca danada. Ela larga de você, mas não larga do salto, não larga do vestido. Você fica acreditando nessas bobagens. Então, já imaginou isso? Chico não podia realmente dizer essas coisas. Então, ele fala por parábolas, por hipérboles, por símbolos, e até que acontece mesmo o que precisa. Mas, se a pessoa tivesse ouvidos de ouvir, seria fácil se livrar daquele problema. Mas é que nós estamos vivendo colocando os bens materiais acima dos bens temporais. Por isso que nós ainda não somos homens de bem. Mas a lista é longa, gente. É longa. Sabe o homem de bem que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E ele as aceita sem murmurar. Prova. Prova quer dizer o quê? Nós já vimos isso. O que é a prova? Você pede. É sofrimento? É ou não é? É sofrimento. É dificuldade. Mas que você pediu para que a sua evolução fosse acelerada. E a expiação, o que é? É sofrimento? Também. E é o quê? Sofrimento que você herdou de você próprio. Quando nós entendemos esse mecanismo, o homem de bem sabe que todas as dores, todas as vicissitudes, todos os problemas são provas ou expiações. Portanto, significa culpa do próprio. Não é? Culpa dele. E se é assim, ele as aceita como? Sem murmurar. Sem murmurar. Esse é o homem de bem. Outro dia eu estava de mal com Deus. Porque eu estava tomando remédio, estava achando que estava sarando, de repente voltou toda a dor que eu tinha antes. Sim, e aí? Você é um homem de bem? Você é uma mulher de bem? Precisa ler esse negócio aqui, ó. Todas as vicissitudes, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Isso vale para casamentos ruins, para parentes malas sem alça, para patrões arbitrários. Isso vale para todas essas coisas, porque se nós não precisássemos passar por isso, não estaríamos passando. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Seu interesse não vale mais do que a justiça. São só 5 parágrafos. Ainda faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E eu não vou ler os 15, porque senão todo mundo vai deixar de ser espírita. Agora, Kardec pergunta lá, a alma de um homem de bem, quem já é isto aqui, pode voltar numa vida futura num corpo de um homem mau? Não é? Se ele já conseguiu fazer estes 20, e olha como ele termina. Olha só, no homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo, aí ó, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Ó. Tá vendo? Evangelho. Aqui ó, homem de bem. Tá vendo aí ó, homem, não estou inventando. Homem de bem.
no último item, ele diz assim: esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem. Não é tudo. São 20 parágrafos, 19 deles falando do que é que um homem de bem tem que ser, e ainda assim falta coisa. Mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Ou seja, eu já faço as 19 coisas do homem de bem, já sou homem de bem. Ainda não. Ainda tem coisa que eles não disseram aqui. Mas você está indo no excelente caminho. Continua aí que você vai aprender coisas e vai se transformar mesmo. Agora, esse espírito pode, numa outra vida, nascer no corpo de um, sei lá, desses bandidos aí que fica matando a mãe, estuprando o filho, que a gente tem visto todo dia? Não é possível. Uma vez que ele ele aprendeu a andar de bicicleta. Já sabe. É por isso que os espíritos respondem na questão 194, dizendo: ele não pode degenerar. Não, ele não pode nascer no corpo de um homem perverso, porque como espírito, ele já é um espírito melhor. Quem é perverso não é o corpo, é quem administra o corpo. Existem alguns espíritas, ou alguns que se dizem espíritas por aí, que estão com uma teoria muito bonita, muito engraçada até. Eles dizem assim: não, porque desde o ano 2000, agora não pode mais nascer espírito ruim na Terra. Não pode. Todos os espíritos que estão nascendo na humanidade são bons espíritos. Essa pessoa devia ir em algum tipo de febem da vida, em algum tipo dessas buscas de polícia que fazem as devassas, devia visitar uma favela, devia ver. Outro dia prenderam um molequinho de 11 anos assaltando um posto de gasolina, ele era o líder da quadrilha, 11 anos. Como é possível alguém atestar que desde o ano 2000 para cá, portanto, nós estamos em 2014, todos os de 14 anos para baixo já são espíritos bons. Então, nenhum pratica mal, nenhum assiste GTA, nenhum faz nada de ruim, nenhum assalta, nenhum estupra, nenhum engana a mãe, nenhum mente. É possível isto? Como é que se pode defender com lógica um conceito que contraria, primeiro, os fatos, e segundo, aí eles vêm assim: não, é que ele foi mal orientado na infância. Não é verdade. Eu conheço mais gente bandida que teve boa escola e que teve bons pais do que conheço pessoas que viveram na favela e que se tornaram ladrões. Conheço, sim. Nossa nação está sendo assaltada por pessoas que têm excelente nível social, excelente conhecimento técnico, que estão fraudando uma das empresas mais respeitáveis que a nossa nação já pôde construir na vida. E essas pessoas têm cursos superiores, são educadas, tiveram um bom berço, tiveram educação e, quem sabe, até orientações morais. E não estão nem aí. Quando alguém chegar a você que cometeu algum deslize qualquer, você pegou um empréstimo em qualquer banco e não pagou, e alguém vai atrás de você e arresta o que você tem, penhora as suas coisas, fala: não, sabe o que acontece? Eu fiz um mau negócio. E quanto foi um mau negócio? 5 mil reais. Não deu certo. Sabe por quê? Porque a responsável pela maior empresa do nosso país comparece diante das autoridades, entre aspas, e diz: nós fizemos um mau negócio. De 1 bilhão e 200 milhões de dólares.
um mau negócio. Acho que a gente não vai ter lucro, nós vamos ter prejuízo. Desculpa, tá? E o cara responsável por isso, a gente sabe o que fez com ele. Nós mudamos ele da nossa empresa para uma subsidiária. Para a gente ficar de olho nele. Né? Nós tiramos ele da direção de não sei que área lá, que era responsável pela área internacional, e aí pusemos ele num setorzinho lá de uma empresa subsidiária dela. Você tem que ser demitido por justa causa, preso, sei lá, só não deve matar o coitado. Mas ele tem que responder. E por que não faz isso? Porque essa não é a verdade. Não é a verdade. Mas, o que acontece? Essas pessoas não têm o que aprenderam na escola, o que aprenderam dos seus pais. Não estão exercitando isso. Mas a gente encontra nas inúmeras lojas de magazine que existem no nosso país, que é uma das formas mais modernas de escravização da ingenuidade do povo, pessoas que precisam pagar prestações mensais de R$11, R$12, R$15, de uma cafeteira que compraram em 60 meses. E elas vão mês por mês, moedinha por moedinha, e pagam. Porque elas não querem ter o nome delas marcado. Elas têm que pegar ônibus, às vezes elas não têm dinheiro para o ônibus, que vai tirar da parcela, vai a pé para a cidade, para pagar R$11. Mora no fim do mundo. Não é verdade. Não é. Quem é desonesto é porque o espírito não aprendeu estas coisas. Porque quem é honesto pode ser analfabeto, que sabe separar o que é correto do que é errado e escolhe o que é certo. É claro que algum mau exemplo pode instigar, que algum momento a tentação pode fazer a pessoa pensar: mas e se eu fizer, será que não dá certo? Mas se ela é uma pessoa adequada, uma pessoa que já passou por esse amadurecimento, ela vai saber: eu não posso ganhar se alguém vai perder. Não é justo. Se eu estou ganhando uma coisa que não é minha e que não é devido, alguém está perdendo. Como eu posso ser feliz estragando o casamento de uma outra pessoa? Não existe nenhum sedutor, nenhuma sedutora que não saiba o que está fazendo. Por mais apaixonado que esteja, por mais que diga que a paixão vale tudo, mas sabe que o que está fazendo não é certo. Então, Kardec pergunta, na questão 361, de onde vêm para o homem as qualidades morais boas ou más? Resposta: são as do Espírito que está encarnado nele. Quanto mais o Espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Pureza. Quanto mais ele é puro, mais ele é guiado para o bem. E a palavra puro é muito bonita, porque na sua origem grega ela vem de piros. Piros. E a palavra piro também originou algo que nós chamamos de pira olímpica. O que é a pira olímpica? O que é a pira funerária? O que é? Quem sabe aí, levanta a mão. Para o Ricardo trabalhar um pouquinho, que ele está engordando sentado naquele banquinho lá. Quem sabe o que é pira? Levanta a mão aí, Tomé. Eu ia chamar você de Noé, hein? Tá. É uma fogueira, né? Uma fogueira. A pira funerária é o fogo que queima o cadáver daquele que morreu. E a pira olímpica é o quê? A tocha. Aquele fogo que se comemora a união dos povos naqueles jogos. Piros quer dizer fogo. E a palavra puro é exatamente decorrente da expressão grega piros. Porque Heráclito, na Grécia,
diferentemente dos seus ancestrais, acreditava que entre os elementos que eles consideravam fundamentais, fogo, terra, água e ar, o fogo era a causa e o fim de todos os outros. A filosofia de Heráclito coloca o fogo, ou Pyrrhos, como o causador de todas as coisas e o término de todas elas. Quando nós aprendemos alguma coisa sobre a alquimia, a química primitiva, nós observamos que o fogo era o elemento purificador, para que se você pesquisasse em busca da chamada pedra filosofal, de onde a alquimia ela extrai essa sua história, não é? A busca pela pedra filosofal, aquela que você pode construí-la e ela, tudo que você tocar ou ela tocar vira ouro. Entre as outras características. Para fazer com que a pedra filosofal pudesse ser buscada, eles tinham que aquecer todos os metais, porque, segundo os conceitos antigos, o fogo purifica. Ele muda a substância, ele derrete, ele separa a impureza. Os processos metalúrgicos utilizam o fogo para tirar a escória do ferro gusa, a fim de que ele possa ser adicionado com carbono e transformar-se em aço. Porque enquanto ele tiver escória, ele não se torna um aço resistente. E isso só se consegue com fogo. Descobriram que na idade do metal, a Ana Paula vai procurar para mim a época em que essa idade do metal é considerada assim na história da evolução humana. A idade do metal só pôde existir, é o período que se seguiu à idade da pedra, imagina. Só pôde existir porque os homens desenvolveram naquela época foles em fornos de barro rudimentares. E perceberam que colocando determinadas rochas, porque para você fundir certos metais você precisa de altas temperaturas. Para aquela época. E encontrando, por exemplo, em fogueiras provenientes de raios que caíam em árvores, ou que caíam em lugares onde a intensidade do calor era brutal pelo fogo do raio em si, pela energia calórica, eles percebiam que determinadas pedras estavam grudadas umas nas outras. Inexplicavelmente. E então, através do processo racional de observação, começaram a perceber que, se conseguissem aumentar a temperatura, talvez eles conseguissem fundir aquelas pedras. Desenvolveram então, com pelos ou peles de animais, não sabiam qual era o princípio, mas sabiam que para acender o fogo precisavam soprar, não é? Você não precisa ir na faculdade de física para pegar uma fagulha num foco de algodão ou de coisa seca e fazê-la transformar-se em chama. Você sopra. Aí aquela fumaceira pega fogo. Então eles começaram a perceber que precisavam soprar. Quanto mais sopravam, mais o fogo ficava vivo. Para acender o braseiro dentro da caverna, eles desenvolviam certas formas de tornar a brasa mais viva. Porque houve um tempo que os homens não sabiam fazer fogo. Então, quando pegavam uma árvore que estava incendiada por um raio qualquer, eles guardavam as cinzas, guardavam a brasa em lugares onde essa brasa pudesse ser preservada. E alguém ficava tomando conta, então eles tinham que migrar de um lugar para outro, carregavam a brasa. E punha lá, esperando não apagar, até chegar no outro lugar e meter a brasa no meio do capim seco e fazer uma outra fogueira. Porque ninguém ia saber quando ia cair outro raio. Aí então eles aprenderam que o sopro, algum vento, tornava o raio, o fogo, a brasa mais viva. Começaram então a usar pele de animal e fizeram foles com barro na terra. E começavam então a colocar ali dentro e começavam a apertar com as mãos os foles. E perceberam que aquilo produzia um calor intenso. E a partir daí começaram a fundir metais.
Isso é depois só da Idade da Pedra. Imagine. Então, a gente vê como a tecnologia ainda de hoje está dependendo dessas coisas. Pyrrhos está ligado ao conhecimento de Heráclito e dos gregos e dos seres humanos ainda mais distantes, como um fator de purificação que muda os metais, que transforma aquela pedra em ferro, e aquilo que antes era uma pedra lascada para fazer uma lança, agora pode ser modelada em uma estrutura que depois de esfriada é mais resistente do que a pedra, do que o sílex, de onde eles tiravam as lâminas primitivas, que eram bem afiadas, mas eram muito delicadas. Você não podia atacar com uma lança, a não ser que ela fosse muito robusta, porque ela quebrava. O ferro não. Mas para você transformar o ferro depois em outros metais, você precisava de mais fogo, mais fogo. E então Pyrrhos tornou-se o símbolo do processo de modificação da matéria, da limpeza da escória. E como era também o destino, segundo o entendimento clássico de Heráclito, o cadáver também era transformado em cinza, porque o fogo consumia a carne e purificava aquele ser que havia utilizado. Como nós vimos na resposta, quanto mais o espírito é puro, mais ele é guiado para o bem. Peguem a questão 88 do Livro dos Espíritos. Você em casa também, faz a pesquisa aí, junto. 88. Tem duas questões nessa mesma pergunta. O espírito tem uma forma determinada, limitada e constante? Para vocês não, para nós sim. Se quiserdes, o espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea? É a resposta inicial. Kardec pergunta: essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Resposta. Leia aí, Ricardo, no microfone. Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Isso. Depende do quê? Ser sombra ou ser rubi? Da pureza do espírito. Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Pergunta 90. Cícera. A pergunta é: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou ele é subitamente transportado para o lugar onde ele quer ir? O que a resposta diz, Cícera? Para ler? Isso. Ocorre ambas as coisas. O espírito pode, muito bem, se quiser, tomar conhecimento da distância que percorre. Mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza, mais ou menos depurada. Essas noções podem desaparecer dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos pura. Quanto mais puro, mais ele tem o domínio destas coisas. Quanto menos puro, ele vai de jegue. Eu vou daqui até Hortolândia e levo 3 dias para chegar lá. Porque o meu espírito é tão atrasado, tão pesado, tão cheio de problemas, de escórias, que eu não tenho velocidade para chegar lá de imediato. É brincadeira assim o jegue. Mas o que os espíritos estão dizendo é que da pureza da alma depende esta condição do transporte de um lugar para outro com consciência da distância ou sem ela. Pergunta 92. Falando sobre o poder da ubiquidade, estar no mesmo lugar ou em 2 lugares ao mesmo tempo. A parte B dessa questão, Kardec pergunta:
todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Resposta: muito longe disso. Depende do grau da sua pureza. Piros. E é nesse sentido que quanto mais o espírito é puro, mais ele já está livre da escória. Mais ele já passou pelo aquecimento, já se libertou de todos os problemas. E é por esse motivo também que é daí que decorrem suas qualidades. E é também por esse motivo que lá na 194 o espírito não pode degenerar. Você tem o aço, como fazem os japoneses as espadas de samurai. E há espadas de samurais que são milenares. Há espadas de samurais enterradas em túmulos de samurais de 300, 500, 1000 anos atrás. E quando alguém abre a tumba de samurai e vai ver todos os seus equipamentos, descobre a roupa que apodreceu, descobre os vasos que quebraram, descobre as plantas que murcharam ou foram comidas, descobre o corpo do samurai que agora não tem nem o pó. Mas quando chega na espada, a espada não se tornou ferro. Porque passaram 1000 anos. Porque ela ficou longe da superfície, ficou enterrada. Ela está lá, por ser de aço. Porque o que é aço já é aço. Não se torna ferro. Assim é com o espírito. Quando ele assume já a condição de homem de bem, quando ele passa pelo fogo que o purifica, e este fogo que purifica, na nossa forma de interpretar, é a dificuldade, é o problema, é o que nos educa a vontade, é o que nos faz ter paciência, é o que nos ajuda a entender a deficiência alheia e termos compaixão. Essas coisas que nos fazem sofrer, porque nós somos apenas ferro, cheio de dejetos, cheio de mesclas, e que então, quando nós somos esquentados, essas coisas podem se separar de nós e jogar fora, aí sim, nós sofremos. Mas depois que você aprendeu, você não volta para trás. Como espírito. E é por isso que a questão 361 tem essa resposta. Mas Kardec vai logo a seguir para a segunda parte. Parece resultar disso que o homem de bem é uma encarnação de um bom espírito. E o homem viciado, a de um espírito mau? Pergunta Kardec. Pode então ser interpretado desse modo, que um bom homem é a encarnação de um bom espírito, e que um homem mau é a encarnação de um espírito viciado? Ou um homem viciado é a encarnação de um mau espírito? Sim ou não? Sim ou não? Pela lógica. Sim, é óbvio, não é? Só que a única ressalva que os espíritos fazem é nessa interpretação de um mau espírito. Eles respondem, isso é verdade, é assim mesmo, mas antes de dizer que seja um espírito mau, dize antes que é um espírito imperfeito. De outra forma, poderíamos acreditar em espíritos sempre maus, os chamados demônios, e eles não existem. Como nós aprendemos, o mal é a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz, a ausência do entendimento. Mas como todos são filhos da mesma fonte, não se pode imaginar que para uns Deus deu e para outros Deus não deu. Ou seja, a imperfeição possibilita a prática do mal, mas não é um mal em si. Por isso que os espíritos colocam a questão que Kardec faz dentro do padrão filosófico adequado. Não se tratam de maus espíritos. Trata-se de espírito imperfeito. Ok? Bem, nós vamos hoje interromper o nosso encontro aqui nessa questão 361,
na próxima semana vamos para 362, porque agora nós também deixamos aos nossos telespectadores o espaço para que eles possam participar do nosso encontro. E agora vamos atender as perguntas dos nossos telespectadores. A nossa Marlene Sodré, na semana passada, no final já, quando não havia mais tempo, deixou a questão: quando a mãe sabe do risco de vida, dita no exemplo, que nós na semana passada havíamos comentado, e o filho não morrer, ele vai ser criado também por outra pessoa. E aí? A mãe vendo esse ser criado de qualquer maneira, vivi sem mãe e é duro. Marlene, vamos então amadurecer o raciocínio. Se há condições de um espírito viver, isso já não é uma bênção? Acabamos de estudar aqui que o sofrimento, que o pyrrhus é que realmente tonifica a nossa renovação. Sim, só vai passar por essa situação se for criado por um mau pai, uma má mãe, que vão fazer esta condição não ser aquela adequada, aquele espírito que precisa. Se ele tem que passar por isso. Se nós aprendermos os princípios, Marlene, nós não ficaremos tentando obter explicaçõezinhas assim para casuísmos. Os princípios valem sempre. Todo espírito que tem um corpo tem uma bênção, mesmo que esse corpo esteja doente ou que ele vá levá-lo a uma situação de infelicidade física. Porque isto poderá ser um instrumento para que o espírito se purifique. Agora, naturalmente, as pessoas que fazem isto, as pessoas que deveriam tratar bem e tratam mal, são responsáveis por isso. Porque ninguém veio ao mundo com a tarefa de fazer mal para o outro. Isso não é uma missão. Não, eu vou nascer porque eu vou ser uma mãe bem ruim. Porque assim os espíritos que precisam de mãe ruim podem nascer na minha casa, que eles vão sofrer, eu vou ajudar o progresso deles. E eu aí vou progredir também. Deus vai me conceder um lugar lá especial em nosso lar, porque eu fui uma mãe ruim para os espíritos que precisavam de mãe ruim. Ninguém tem a missão de fazer o mal ou de cumprir com a infelicidade dos outros. Não, ninguém. Então, se alguém faz isso, assume a responsabilidade disso. Agora, se este caso, a criança, você está interpretando assim porque você teve essa experiência ruim, e certamente ela te ensinou muitas coisas, inclusive a não ser assim com os filhos, se você os teve. Porque você recebeu na pele algo que não foi bom. Te educou. Assim também, esta criança vai ser educada. Chico Xavier recebeu isso, perdeu a mãe aos 5 anos. É quase nascer sem mãe. Foi criado durante 3 anos por uma madrasta, que batia nele todo dia 3 vezes. Que lhe espetava garfos na barriga, por sadismo. Uma mulher desequilibrada, desajustada, que espancava uma criança de 5 anos, que lhe fora dada pelo pai em confiança. O pai de Chico Xavier era pobre, não tinha como cuidar de todos os filhos, e passou a entregar os meninos para os seus padrinhos criar. 3 anos sofrendo isso. E aí, o que diríamos? Ele se tornou um malfeitor porque foi injustiçado, e foi mesmo? Ou disto ele extraiu boas coisas para ele, e estas são exemplificações tão nobres que nós aprendemos com elas, até hoje, não é? Então, Marlene, viver sem mãe, e se isso aconteceu com você porque você também precisava, não é questão que é gostoso, é claro que não é, mas isso tem que educar a gente de alguma forma, para que nosso espírito passe por essa situação e não a repita com outros. Obrigado, Marlene. Um grande abraço para você. A Maria da Luz de Chaville, na França. Ela diz assim: uma vez que estamos fazendo o estudo do livro Libertação, para minha compreensão, qual a diferença entre a falta de perdão e o ódio? Falta de coragem de perdoar será falta de vontade ou é obsessão?
Bem, Maria da Luz, veja só. Nós temos aprendido com a doutrina cristã que perdão é esquecimento. Perdão é uma coisa que você não registra mais. A ausência do perdão não quer dizer ódio, mas quer dizer registro. Você talvez já não queira que aquela pessoa sofra, mas você toda vez que abre aquela caixinha, fala assim, ai, o fulano me fez sofrer tanto. Ai, a fulana falou mal de mim. Está lá. Você não deseja dor, não deseja que ela morra atropelada por um trem. Não contrata um jagunço para fazer uma emboscada e cortar ela em pedaços, viva. Esse é o ódio. É claro que uma pessoa que tem este sentimento nesse nível está muito mais longe do perdão que o Evangelho preconiza do que uma pessoa que já não tem mais esta volúpia. Então, certamente que o ódio é uma potencialização dessa ignorância, dessa dor cultivada pelo indivíduo e que vai produzir malefícios terríveis nele próprio. Agora, é claro que na medida em que as coisas vão cansando, porque o ódio também cansa. No princípio é um fogo, mas ele queima quem o consome, ele queima quem o produz, ele queima quem o estimula. E depois de tanto se queimar, com o tempo, isso vai tornando a pessoa cansada. O espírito vai se enojando ou enjoando de fazer sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, sempre com os mesmos tipos de ameaça, sempre com e ele não consegue ser feliz. Porque geralmente o desejo de quem odeia é que o sofrimento da pessoa odiada faça a sua felicidade. E você descobre que se alguém matou o seu filho, se você odiar o assassino e o assassino for condenado à morte, quando ele morrer, o seu filho não nasce de novo. Você não vai encontrar o seu filho deitado na cama, no quarto dele. Você não vai abrir a porta da sua casa e seu filho, ai mãe, obrigado, eu voltei porque o meu assassino morreu agora. Não. Você vai perceber que o ódio não te restitui aquilo que antes a gente tinha e que nos fazia feliz. Então, isso consome as nossas forças sem produzir nada de bom. Há uma frase que nós lembramos aqui que é atribuída a William Shakespeare, que diz assim: o indivíduo que odeia é comparado àquele que bebe veneno para que o outro morra. E é verdade. Quando nós guardamos a raiva, e isso fica em nós por um monte de tempo, nós estamos nos envenenando, como se isso fosse realmente fazer com que aquela pessoa que nos feriu sofresse, e não é verdade. Então, poderíamos dizer que há uma diferença de intensidade entre quem odeia e quem ainda não consegue perdoar esquecendo, mas já está num grau menos voluptuoso, menos intenso, menos agressivo. A falta de coragem de perdoar, será que é falta de vontade? Dependendo, pode ser. Dependendo, pode ser aquilo que você disse, um processo obsessivo. Porque espíritos, eles têm a sintonia com o nosso querer. E se o nosso querer é no sentido de agredir, entidades podem nos utilizar estimulando-nos a querer sempre, a ter raiva sempre, a desejar sempre o mal. E isso torna mais difícil essa luta. Nós precisamos separar estas coisas. Então, quando as pessoas não têm vigilância, como Jesus recomendava, elas ficam à mercê de espíritos que querem que elas continuem fazendo aquilo. E se o fulano já foi vingado, agora vai ter raiva de outro, de graça. Só pelo prazer de ter raiva. Só pelo desejo de fazer o mal. E então a pessoa transfere aquele ódio de uma pessoa para todas as pessoas. É muito comum, por exemplo, uma mulher traída
ou um homem traído, dizer assim: não confio mais em nenhum homem, em nenhuma mulher, todos são iguais. E agora o que eu vou fazer é, eu vou conquistar os outros e vou fazê-los sofrer. É ou não é? Não é muito comum encontrarmos, por exemplo, em uma mulher traída, o desejo de fazer com que outros homens inocentes sofram na sua mão, só porque ela está se vingando naqueles que não têm nada a ver com a sua tragédia, a dor que algum outro irresponsável fez ela passar? Nós encontramos isso em inúmeras circunstâncias. A mesma coisa com o homem. Ah, a mulher me traiu. Ah, agora elas vão ver, mulher é tudo igual. Já ouviram essa frase, não é? Homem é tudo igual, mulher é tudo igual. E então o ódio contra um, mal administrado e insuflado por espíritos ruins, que sabem que isso vai nos fazer mal, se torna um mal contra todos. Um ódio contra todos. Quando isso não é verdade. Se você tiver vigilância, você não embarcará nisto. Mas as pessoas querem ser vítimas. E ser vítima é gostoso, porque você encontra espíritos que querem que você se sinta assim. Nós vimos no livro que você citou, Libertação, o capítulo 16 ou 17, quando André Luiz fica na casa acompanhando o que acontece com aquela médium, Dona Isaura Silva, que ela sai do corpo depois da reunião mediúnica e ela está enciumada contra o marido. E ela então procura fora de casa a companhia de duas entidades perversas que se fazem passar por seus protetores. E eles dizem para ela: nós seguimos o seu marido é um safado, seu marido é um bandido, seu marido está traindo a senhora, coitada da senhora. Pronto. Aí, vocês me compreendem. Ai, ainda bem que alguém reconhece meu sofrimento. Entrou na sintonia deles. E aí, sofre muito mais. Ok? Obrigado, Maria da Luz, pela sua pergunta. Mais alguma, Ana Paula? Ok. Alguém aqui tem alguma indagação ou quer fazer algum comentário em relação ao que nós já tivemos aqui na pergunta 361 comentando também? Podem levantar a mão e nós faremos chegar o microfone para que participem. Nós temos ainda 5 minutos que poderemos utilizar dessa forma. Ou poderemos ir para a questão 362, se não houver dúvidas. Vamos então para 362. É interessante essa aqui também. Kardec pergunta para os espíritos: qual é o caráter dos indivíduos que se encarnam, nos quais se encarnam espíritos travessos e levianos? Espíritos travessos e levianos. Onde que nós vamos encontrar o perfil desses espíritos? A partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, nós temos a escala espírita. Onde você vai, Ricardo? Ah, não, tudo bem. É bom você estar alerta. Nós vamos na escala espírita, na pergunta 100. E a partir daí, nós vamos encontrar na pergunta 103 a classificação dos chamados espíritos levianos. Espírito leviano, portanto, não é espírito magrinho. Não, é que ele é leviano. Então, sobe na balança, nem acusa nada, não mexe o ponteiro. Não é espírito leviano no sentido de peso. Como diz Kardec, qual o caráter dos indivíduos que se encarnam, em que se encarnam espíritos travessos e levianos? Se o espírito que está nascendo é um espírito leviano, qual será o caráter daquele ser quando ele estiver já vivo no corpo? Como ele agirá? Pergunta Kardec. Vamos dar uma lida no espírito leviano. Vamos lá. 103 do Livro dos Espíritos. São ignorantes, então aquele espírito que está renascendo também é um espírito ignorante. Levianos, ou melhor, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Maliciosos. Essa pessoa vai olhar para você e falar: vi você outro dia com um cara ali na esquina.
Ele é bem mais velho que você, hein? É verdade. Foi na terça-feira? Sim. Foi na terça-feira, e você está até sabendo, hein? Pô, mas o velhão ali até que é um bom partido. Sim, é verdade, é meu pai. Eu estava com ele conversando ali, me encontrei com ele na esquina. Ai, seu pai, ai, desculpa, não quis dizer nada. Ele é simpático. Todas as pessoas que tenham uma conduta mental, que malicia tudo, você não pode conversar com essa pessoa, que tudo ela malicia, tudo ela leva para o lado da sexualidade, tudo ela tem algum comentário picante. Olha, escuta, me diz uma coisa, o jeito desse cara falar, o jeito dele gesticular, não é jeito de boiolinha? Não é? Não parece, eu acho que o cara é boiola. Para os que estão nos assistindo de outros lugares, seriam gays, seriam homossexuais. A expressão boiola. Mas você já perguntou para ele? Eu? Não, eu não acho que eu vou perguntar para ele. Ué, a melhor forma de você saber. Porque você está imaginando uma situação que você não tem certeza, mas está falando para os outros. Por que você está imaginando isso? Porque isso está na sua cabeça. Você só consegue identificar coisas que você conhece. E é por isso que nós observamos nos grandes dramas que são levados ao cinema, que são colocados em livros, que aquelas pessoas mais pudicas, mais criticonas, mais censuradoras do comportamento alheio, são as mesmas, iguais ou piores do que aquelas que elas criticam. Porque elas carregam isso nelas. Elas são assim. Elas criticam nos outros que têm coragem de tomar uma atitude, porque elas não têm. Mas se elas puderem tomar atitude, elas fazem pior, geralmente. Fazem pior. Porque isso está na mente, você só sabe identificar aquilo que você conhece. Se te apresentarem um monte de rabiscos, e você fala, nossa, mas o que é esse negócio? Que coisa estranha, um monte de rabisco, casinha, chaminé, guarda-chuva. Mas se você conhecer o idioma japonês, o idioma chinês, o idioma coreano, você vai olhar, nossa, quem que escreveu isso daí? Como é que você sabe que aquilo é japonês, que é uma frase? Porque você conhece o símbolo. Ele já faz parte da sua decodificação. Você já pôs para dentro o significado. Se você não conhece, você não sabe dizer o que é aquilo. Mas se você sabe, porque você já estudou, você então lê o que está escrito lá. Que para os outros é um monte de casinha, cerquinha, guarda-chuva, chapéuzinho. Então é a mesma coisa. Nosso psiquismo é capaz de identificar de longe os defeitos dos outros, porque eles também são cheios de defeitos. Você fala assim, nossa, aquela pessoa tão invejosa. Como é que você sabe? Você já conversou com ela? Nunca. Mas só do jeito dela andar, do jeito dela olhar, eu sei. Como é que você decodifica isso? Porque você é igual. Ou pior, você sabe os trejeitos, você sabe o que uma pessoa invejosa faz, você sabe como ela se comporta, você sabe como ela olha de lado, como ela olha para baixo, como ela olha de rabo de olho, você sabe. Ou seja, você conhece o idioma. Se você não soubesse, você não iria identificar. Não, para mim parece uma pessoa tão boa. Uma pessoa normal, uma pessoa simpática. Então, isso é muito importante, porque o leviano encarnado, ele tem essa característica. Ele é malicioso. Além disso, ele é o quê? Inconsequente. Inconsequente é aquele que fala mal de todo mundo, fala mentira, fala fofoca e não... por que você falou isso? Ah, não sei, eu ouvi. Mas você falou, é verdade? Não sei. Ah, mas todo mundo fala. Mas você pensou no que você ia falar? Não, todo mundo está falando, você fica me pressionando só porque eu falei, todo mundo está falando. Mas você sabe o que isso vai produzir? Você sabe qual é a consequência do seu ato? Não. Porque essa é uma pessoa inconsequente.
Ela não pensa no resultado do seu comportamento. Ela apenas se conduz do jeito que ela tem vontade. E além disso, é uma pessoa zombeteira. Zombeteira é aquela pessoa que geralmente você quer conversar sério com ela, ela só quer fazer micagem. Ela goza de todo mundo, ela goza de você, ela goza dela mesma, ela não leva nada a sério. Ela faz piada em velório sobre o defunto e a viúva. Então, como é um espírito? Se o espírito é desse jeito, como é que vai ser o corpo do cara assim? Ele vai espelhar estas coisas. Então nós observamos, eles se envolvem em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Eles ficam felizes em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. Aqui os travessos. Brincadeiras irresponsáveis. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é às vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e os ridículos humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Então, um ser que tenha essa natureza em espírito, quando renasce, vai ser como? Desse jeito. E quando você entende, mais ou menos, não é, o perfil destes espíritos que a questão 100 nos apresenta, e quando você vai na Gênese, no capítulo 18 da Gênese, obra básica de Kardec, a última que ele editou em vida ainda, no último capítulo, e você vai buscar a nova geração, porque o capítulo 18 é dividido em duas partes, sinais dos tempos e a nova geração. Quando você vai na nova geração, Kardec coloca lá, segundo os espíritos orientam, quais as características dos espíritos que pertencem à velha geração e os que estão chegando e pertencem à nova geração. Aí você peneira tudo isso, soma com tudo isso da pergunta 100, e aí você faz num caldeirão uma sopa e bebe para você mesmo. Porque aí você vai avaliar a si próprio se você pertence à nova geração ou à velha geração, e se você está entre o espírito leviano, o espírito pseudo-sábio, o espírito loroteiro, o espírito zombeteiro, o espírito imperfeito, ou já está na condição de bom espírito, espírito benevolente, espírito sábio, espírito de sabedoria, espírito superior. Mas não se preocupe muito com estes últimos. Fique ali até os benevolentes. Mais ou menos. Da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos, até os benevolentes, talvez a gente ainda consiga se encontrar lá, porque nós vamos nos ver. Agora, não faça isso para ler para sua esposa, para o seu marido, que a gente adora ler o livro para os outros, né? Eu li esse negócio, serve direitinho para o mané. Vou pôr lá, tira xerox para ele ler. E a gente lê para a Bastiana a mesma coisa. Vou levar para ela, comprei esse livro de presente para você. Você não dá nem bom dia para a coitada, nem florzinha pego na calçada você leva para ela, mas compra um livro para ela ler, para ver se serve a carapuça. Não façam isso, porque isso é você jogar dinheiro fora, porque a pessoa vai saber que você está querendo dar uma liçãozinha de moral sem ter moral para isso. Aproveite para você, faça isso com você mesmo, melhore-se. Porque dessa análise pode ser a sua salvação como espírito. Se você realmente deliberar tomar atitudes diferentes, por conhecer onde estão os seus problemas. Bem, a questão 362 nos dá a seguinte resposta. Qual é o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos travessos ou levianos? Resposta. O caráter de indivíduos estouvados, espertalhões e algumas vezes malfazejos. Tem a ver com aquilo que na pergunta 103 nós encontramos como característica de espírito, ok? Então agora, na semana que vem, nós vamos para a questão 363. Agradecemos a participação de todos e agora convidamos para a prece de encerramento do estudo desta noite. Nós te agradecemos, Jesus.
por tudo aquilo que o entendimento das leis espirituais nos possibilita como seres imortais, como aqueles capazes de aprender todo dia algo de bom e de todo dia corrigir algo de mal, de transformar as atitudes pela escolha consciente, não pelo interesse, de vencer o comodismo, a preguiça, a vergonha ou o medo, por entender quão maléficos são estes caminhos para o Espírito. E ao invés de fugir da tua obra, de adiar o próprio crescimento, nós encontraremos o teu amparo para que, passo a passo, cada dia, o carvão se torne brasa, o ferro se converta em aço. E através das ações de nossas mãos, de nossos braços, nós construamos o nosso amanhã, deixando a vida vã, e seguindo na estrada reta, que nos eleva o espírito pela força da própria alma, amparada nas concessões de Deus. Como bom aluno, não precisa ter medo do fim do ano. E sabe que só depende dele no ano seguinte voltar à escola numa classe mais avançada. Obrigado pelo esforço de tantos espíritos amigos em nos esclarecer acerca dessas verdades. Que a prece de Pai Nosso que aqui deixaremos em silêncio possa chegar também ao nosso querido irmão Paulo Benedito, no hospital da Unicamp, que representa tantas dores em tantos lugares, em tantos leitos hospitalares, de irmãos anônimos, por quem nós também pedimos. Aceita, Senhor, a oração coletiva. Pai nosso.